Muito bom dia, está no ar o All News Esporte desta quinta-feira. Hoje é dia 3 de julho e não é exatamente um bom dia, porque acordamos com a notícia de uma tragédia. O atacante português Diogo Jota e o irmão dele, o André Silva, morreram em um acidente trágico de carro em Zamora, na Espanha. Atacante da seleção portuguesa, atacante do Liverpool, de 28 anos, fez seu último jogo exatamente na final da Liga das Nações pela seleção portuguesa e morreu tragicamente num acidente, ele e o seu irmão, que também é jogador de futebol, num acidente em Zamora, na Espanha. E claro, isso vai ser assunto aqui no All News Esporte desta quinta-feira. Também vamos falar, claro, do Mundial de Clubes. Palmeiras e Fluminense vão se preparando para as quartas de final. E temos uma enquete que é sobre esse assunto. Olho na tela. Quem tem mais chance de avançar entre os não-europeus no Mundial? É uma avalanche europeia contra 3 não-europeus. Quem tem mais chance? É o Al Hilal, que enfrenta o Fluminense? É o Fluminense ou é o Palmeiras? Qual brasileiro ou não-europeu tem mais chance de avançar no Mundial? Vamos falar também do Flamengo. Tem a questão do Pedro. Sai, não sai? Vai ser negociado, não vai? O Flamengo negou a informação do Mauro César. A informação depois, o Mauro César ainda postou ali os prints das conversas que ele andou tendo com dirigentes do Flamengo. E a gente vai debater bastante isso aqui. Também vamos falar de quem não está no Mundial. O Corinthians está mirando a contratação de 2 atacantes. Será? Com essa falta de grana toda. Bom, eu estou aqui já muito bem acompanhado da craque, mais uma vez, Lívia Camilo. Bom dia. Bom dia, Tirone. Bom dia, né, dentro do possível, para os nossos telespectadores, a galera da internet também que nos acompanha. É um dia muito triste, né, para o futebol. Dia muito triste para nós jornalistas que temos que vir aqui para falar sobre esses assuntos que a gente queria sempre falar de futebol, queria falar de campo-bola, mas infelizmente tem que falar sobre o que acontece também fora das 4 linhas. Um dia muito triste tanto para o futebol português quanto para o futebol mundial. E Walter Casagrande Júnior, bom dia. Se é que é possível hoje com uma tragédia dessa, mas estamos aí. Bom dia, Tirone, bom dia, Lívia. Eu fiquei chocado, porque eu não estava sabendo. Não tenho muito o que falar ali. Nesse momento, eu não tenho muito o que falar. Muito bem. A vida segue, apesar de tudo. A gente vai falar do Mundial de Clubes e o Casão vai sim apresentar a relíquia do rock dele ao final desse programa. Então, preparem-se. Daqui a pouco ele vai dar a dica da relíquia do rock. Tem um espaço aqui que será preenchido logo mais por mais um comentarista aqui, e a gente vai estar em contato direto com nossos correspondentes ou parceiros lá em Portugal. O Bruno Andrade deve entrar aqui ao longo do programa com a gente, ele que mora em Portugal, jornalista brasileiro, para falar mais sobre essa tragédia, a morte do Diogo Jota, a morte também do irmão dele num acidente de carro trágico em Zamora, na Espanha. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora, um breve intervalo na TV, mas, como sempre, eu sigo trocando figurinha com vocês aqui no chat do YouTube. Então, não saia daí. A gente já volta, você que está na TV. Muito bem. Galera já está mandando as suas mensagens aqui para a gente. Vamos começar a debater. Temos a enquete. Quem tem mais chance de avançar entre os não-europeus no Mundial? É o Al Hilal, é o Fluminense ou é o Palmeiras? Então, você dê aí o seu voto para a gente. E muita gente já repercutindo aqui no nosso chat a morte, né, do Diogo Jota e também do irmão dele. O Marcos dos Santos fala, todos os canais daqui na Inglaterra, ele mora lá, fazendo a cobertura dessa triste notícia. O rapaz tinha casado há 2 semanas, de fato. Ele tinha casado há 2 semanas e teve repercussão de Cristiano Ronaldo e de tudo mais, falando sobre essa lamentável morte do Diogo Jota. O Marcos dos Santos fala, bom dia a todos. O Al Hilal chegará na final, nenhum dos times da chave tem time e a vontade que eles têm. Vamos debater isso aqui, sim, Marcos dos Santos. Já vamos falar bastante da fase final da Copa do Mundo de Clubes. O Rafael Silva fala, bom dia, o desempenho do Flamengo no Mundial aumenta o favoritismo dele para conquistar a Libertadores e o Brasileiro? Não sei, Rafael.
sinceramente não sei. É o meu palpite aqui. Claro que o desempenho do Flamengo foi ok no Mundial, mas então quer dizer que o desempenho que o Palmeiras e o Fluminense vão fazer um campeonato melhor que o Flamengo? Porque o Fluminense, afinal, se o Flamengo enfrentou 2 europeus, ganhou um e perdeu outro, o Fluminense enfrentou 2 e não perdeu para nenhum e está nas quartas de final. Eu até escrevi sobre isso, houve uma valorização sobre o que o Flamengo fez. O Flamengo foi eliminado nas oitavas de final, muito legal, o tipo de jogo e tal, mas perdeu. Não sei qual que é a sua opinião, Lívia. Eu acho que existe um pouco, né, tem obviamente o clubismo ali nessa... A torcida vai puxar a sardinha para o estilo de jogo, mas precisa, né, ter uma atenção ali para enfrentar um europeu da primeira prateleira, né? Não dá para você querer ir de peito aberto contra uma equipe desse nível. Então, acho legal também a postura e tudo mais, mas eu sou mais conservadora. Eu acho que resultado é mais importante. E o que não tira que o Flamengo já era um favorito para ganhar. Brasileiro, sobretudo, Libertadores, tem um time muito forte, tem mais dinheiro que praticamente todos os times da América do Sul. Aqui no Brasil é a primeira prateleira. Primeiríssima prateleira, né? Quando enfrentou uma primeira prateleira da Europa, viu que a realidade se impõe. Agora, claro que é favorito. O Flamengo é favorito nos últimos anos, desde que se organizou financeiramente, virou favorito de tudo, porque é muito forte mesmo. A gente está voltando já para falar mais sobre também o Flamengo e outros assuntos. Estamos de volta na TV com o All News Esporte, relembrando uma notícia que a gente acordou com essa notícia trágica. O atacante Diogo Jota, da seleção portuguesa e do Liverpool, e o irmão dele morreram em um acidente de carro na Espanha, em Zamora, na Espanha. Essa é a notícia que chega. Ele tem 28 anos, foi um acidente na província de Zamora, como eu falei. Além do Diogo, o irmão dele, André Silva, de 26 anos, que é jogador do Penafiel de Portugal, também morreu nesse acidente. As informações preliminares dão conta que o Lamborghini que ele estava dirigindo teve um pneu furado quando tentava ultrapassar um outro veículo, perdeu o controle, saiu da pista e pegou fogo. O serviço de resgate foi acionado e quando chegou, os dois já estavam sem vida, tanto o Diogo Jota como o irmão dele. Na Premier League, o jogador chamou a atenção do Liverpool, né, que o contratou por 41 milhões de libras em 2020. E pelo Liverpool ele fez 123 jogos e marcou 47 gols. Conquistou a Copa da Inglaterra em 2021-22, Copa da Liga Inglesa 21-22 e finalmente a Premier League nessa última temporada. Ele também foi vice-campeão da Liga dos Campeões em 21-22. Pela seleção portuguesa principal, o Diogo Jota disputou 49 partidas, marcou 14 gols. Ele ficou fora da Copa do Mundo de 22 por causa de uma lesão na panturrilha, mas conquistou seu título pelo país na Liga das Nações agora, recentemente, a menos de um mês, contra a Espanha em Munique. Ele entrou no jogo na prorrogação, você está vendo imagens aí do Diogo Jota. Essa tragédia vai ficando cada vez mais pesada. Ele tinha 3 filhos de 4 anos, 2 anos e 7 meses. E ele se casou no último dia 22 de junho com a sua noiva, a Ruth Cardoso. E agora morre. Tragédias Olívia, é uma união de muitas tragédias, né? Um cara jovem, um atleta jovem, que tinha acabado de se casar, que tem 3 filhos, que tinha uma carreira brilhante pela frente, interrompida dessa forma. É um negócio realmente duríssimo, né? Eu falo que, assim, quando a gente tem que, né, noticiar esse tipo de coisa, é um dos momentos do jornalismo que eu não gosto. Que eu queria não ter que passar, não queria ter que viver, porque a gente que acompanha a carreira desses atletas, acompanha os campeonatos, a gente também sabe quem são os caras bacanas do futebol, quem são os carismáticos, e o Diogo Jota era essa pessoa. Além de tudo, um jogador de seleção, um atleta muito competente, era o boa praça ali. Então, os comentários que a gente viu já, as mensagens de companheiros, de outras figuras do esporte, exaltando muito a personalidade dele, né? E isso
me traz muita tristeza, assim, de ter que passar, né, por esse tipo de situação. Pessoas jovens, tudo isso pesa muito. E todos esses outros elementos da história, né? Uma família que estava ali começando, filhos pequenos, a esposa dele que fica agora com, né, 3 crianças para poder cuidar. É muito triste, é tudo muito triste. A gente ter que vir aqui falar sobre isso realmente me traz assim um daqueles momentos que eu não queria ter que viver no jornalismo. É, realmente muito, muito difícil. Ô, Casão, eu sempre recorro a você quando a gente precisa de uma visão de um atleta. Claro, te surpreendeu, né? Você não sabia, ficou sabendo agora. E eu também. A hora que eu vi, a hora que eu acordei hoje de manhã, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Todo mundo foi surpreendido, né? Por essa notícia. E na hora eu falei, imagina o Casagrande como ele vai falar, porque é um cara que... como deve ser para um grupo ou para quem se relaciona com ele nos campos, uma notícia dessa, né? É assim, quando acontece uma coisa dessa, eu tenho um olhar muito humano para a história, né? O que bate em mim é a dor que a família deve estar sentindo. Perderam os pais, os familiares perderam 2 pessoas, né? O Diogo Jota e o irmão, né? 3 crianças perderam o pai. A noiva que casou há pouco tempo perdeu o marido, né? Aí depois entra as amizades, o futebol, o que ele poderia fazer pela frente, mas o que ele poderia fazer pela frente no futebol é praticamente insignificante do que ele poderia fazer pela frente como pai das 3 crianças, como filho, como marido, com uma construção de uma relação, com uma construção de vida, né? E assim, eu fui jogador de futebol, mas eu sempre vi os caras que jogavam comigo como amigos, não como companheiros, né? Então, o que eu mais gostava de chegar no vestiário era para reencontrar os caras e falar alguma coisa, tirar o sarro com a cara de brincar e tal, não com a bola, não com o jogo, não o que nós vamos fazer. E eu me lembro, eu era muito amigo do Daniel Gonzalez, quarto-zagueiro uruguaio que jogava no Corinthians, né? Jogou no Corinthians, nós somos bicampeões paulistas. Ele saiu no meio da temporada de 83. A gente dormia no mesmo quarto, a gente saía de vez em quando para ir num barzinho de rock e tal. E eu fiquei muito triste quando ele foi vendido para o Vasco. Triste e revoltado. Eu reclamei com o Adilson. Por que o Daniel foi embora? A gente foi jogar em algum lugar e quando nós voltamos, ele não tinha ido jogar porque ele estava machucado. Quando nós voltamos, ele tinha sido vendido para o Vasco. E depois de um tempo no Vasco, ele sofreu um acidente lá no Rio de Janeiro, ele e a mulher, né? E ele faleceu. E quando eu cheguei no vestiário no outro dia para treinar e me falaram, bateu uma tristeza enorme de eu ter perdido um amigo, um companheiro ali, um cara que é divertido, legal. E se ele jogava muito ou pouco, não importa, né? A perda de uma pessoa querida, uma pessoa dócil, uma pessoa inteligente. E pelo que eu vejo, o Diogo Jota era isso, mais do que um jogador de futebol. O Liverpool, as pessoas que conhecem o Diogo Jota, quem joga com ele na seleção de Portugal, quem jogava com ele na seleção de Portugal, quem jogava com ele no Liverpool, ou quem cresceu com ele jogando bola, quando recebeu essa notícia, recebeu a notícia da perda de um amigo. É isso que me bate, o lado humano, perder um amigo. E aí acontece o seguinte, você vê o cara todo dia no vestiário, você treina com o cara todo dia, você joga, viaja, divide conversas, né? E aí você vai ter que se acostumar, estou falando do lado sentimental e humano, você vai ter que se acostumar a chegar e é muito estranho você chegar no vestiário e olhar aquele espaço que o cara devia estar no vestiário, o armário, as roupas e tudo, e saber que não tem ninguém e que não vai ter mais ninguém lá. Então é uma questão muito, muito forte, emocional, sentimental para todo mundo, mas o lado humano, para mim, é o que mais me fere, sabe? Bom ponto, Casão. Eu lembrei dessa história do Daniel Gonzalez, tem, claro, muitos jogadores
da história aqui do que atuaram no futebol brasileiro que tiveram esse fim trágico, eu lembrei exatamente desse, que eu lembrei que ele tinha jogado com você também. Bom, repercussão, claro, está imensa no mundo inteiro. A Federação Portuguesa de Futebol lamentou a morte dos 2 jogadores. Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários. Perdemos 2 campeões. O desaparecimento de Diogo e de André Silva representam perdas irreparáveis para o futebol português e tudo faremos para diariamente honrar o seu legado, disse aqui o comunicado da Federação Portuguesa. O Liverpool também se manifestou em nota, dizendo que o clube está devastado com o trágico falecimento de Diogo Jota e pediu privacidade à família dele e de André Silva nesse momento. A Premier League, clubes como Wolverhampton, Manchester United, Manchester City, Chelsea, entre outros ingleses, o Real Madrid, além do Porto, clube pelo qual os 2 jogadores atuaram, também lamentaram a tragédia. A UEFA também lamentou a morte e decretou 1 minuto de silêncio hoje, no jogo entre Portugal e Espanha pela Eurocopa Feminina. O jogo acontece na Suíça. E o Cristiano Ronaldo, maior nome do futebol português, também se manifestou nas redes sociais, dizendo o seguinte: não faz sentido, ainda agora estávamos juntos na seleção, ainda agora tinhas casado. A tua família, a tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estará sempre com Deus. Descansem em paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta. Companheiro dele também, o Darwin Núñez, companheiro dele no Liverpool, também se manifestou. Não existem palavras de consolo para tanta dor. Sempre lembrarei de ti com teu sorriso, um bom companheiro dentro e fora do campo. Além disso, personalidades de outros esportes também se manifestaram, como o LeBron James e o Rafael Nadal, figuras gigantescas do esporte mundial. O LeBron James escreveu: minhas orações vão para os meus entes queridos nesse momento, para os seus entes queridos nesse momento, que sejam todos guiados e protegidos. Você nunca andará sozinho, Jota, fazendo um trocadilho com o slogan do Liverpool, né? You'll never walk alone, você nunca andará sozinho. O LeBron James. E o Rafael Nadal fala: que notícia triste e dolorosa. Todo o meu afeto e apoio para sua mulher e seus filhos, familiares e amigos em um momento tão difícil. Descansem em paz, Diogo Jota e André Silva. Então tá aí a repercussão. Como eu falei, daqui a pouquinho a gente vai ter o jornalista Bruno Andrade lá de Portugal. Vai também falar sobre a repercussão sobre a morte do Diogo Jota, que era um atacante bem interessante, era da seleção portuguesa, né, Lívia? Era um atacante do Liverpool também, enfim, ele fatalmente estaria na Copa do Mundo ano que vem, né? Com certeza, não, e estava agora, né, inclusive com a seleção. Acho que nesse ponto a gente, né, fala muito sobre o impacto que isso também tem, né, no vestiário, no campo, e olhar para esse contexto de perda, que também vai, de alguma forma, isso vai impactar agora no planejamento, né, de seleção, de clube, enfim, tudo isso vai ser impactado. Eu, assim, nesse período de seleções e tudo, os companheiros o que eles vão sentir agora, né, desse peso da perda, é muito cruel, gente, é muito cruel isso, não consigo nem imaginar agora. Casão, com 28 anos, o Diogo Jota estava no auge da sua carreira e ele faz parte dessa geração muito, mas muito boa mesmo, de Portugal. Afora Cristiano Ronaldo, que é um veterano, tem muito jogador bom, mais ou menos dessa idade aí, do Diogo Jota. Ele era um deles, né? Uma das figuras dessa geração muito boa mesmo do futebol português. Um dos daqueles caras que estão formando. A seleção portuguesa ela já está bem há muito tempo, né? Ela já é competitiva há muito tempo. Mas parece que agora eles têm encontrado um time mais coeso, com o Cristiano Ronaldo mais como referência, não o cara mais importante, né? Não fazendo parte do jogo coletivo. O Cristiano é aquele cara, a presença da liderança, da importância da resistência. E para esses jogadores que estavam lá, o Diogo Jota que estava lá, que ganhou a Eurocopa, que ganhou a Liga das Nações, é uma visão para o futuro da Copa do Mundo. Tenho certeza que esse grupo estava totalmente focado, consciente e acreditando que na Copa do Mundo talvez chegasse a vez
da seleção portuguesa de ganhar um título, né? E uma situação como essa, ela quebra qualquer tipo de foco, qualquer tipo de referência, qualquer tipo de estrutura emocional, porque o futebol, quando a bola, quem olha o futebol e vê a bola rolando, aquilo ali é a última parte da história, é a parte mais fácil. A parte mais difícil é você construir, né, a construção de um lado sentimental, de um lado de relações, de um lado de convivência, para que tudo funcione quando a bola rola. Então, eu acho que atinge muito essa parte da história. Você perdeu um componente que colaborou diretamente, e pelo que as pessoas falam do caráter dele, muito forte, referência e importante dentro da construção emocional, né, das relações dentro do grupo da seleção portuguesa. E, cara, é uma coisa muito difícil de você reconstruir. É uma situação muito difícil de você... cara, você tem medo de olhar para o lado, né? Você não quer olhar para o lado, porque ele está lá do lado, né? Então, você pega as fotos do título da seleção portuguesa, vai estar lá o Diogo Jota. O Liverpool pega as fotos do título do último jogo ou da festa do Liverpool, o cara vai estar lá. E o irmão dele também no clube dele. Então, as fotos familiares, enfim, é como se fosse De Volta para o Futuro, né? Que a imagem começa a sumir. A imagem não some da foto, mas a imagem física, ela some da vida, né, cara? Então, é um vazio enorme, é um vazio gigantesco que não tem como você tapar. Vazio não se tapa, vazio você lida com ele. Você tem que aprender a lidar com o vazio, não lutar para tapar o vazio, que nunca funciona. Não funcionou comigo e eu aprendi na psicologia, nos tratamentos, que nunca funciona com ninguém. Tentar tapar buraco. Você tem que começar a lidar. Mas lidar com a perda, lidar com o buraco de uma perda é muito difícil emocionalmente. Não é uma coisa simples. Muito, muito, muito difícil. Olha, conforme eu falei, a gente está em contato agora com o Bruno Andrade, jornalista brasileiro que mora há bastante tempo em Portugal. E bom dia, Bruno, se é possível ter bom dia. Eu queria saber de cara aí como é que está a repercussão no país aí, como que essa notícia trágica da morte do Diogo Jota e do André Silva chegou aí em Portugal. Bom dia. Bom dia, Tironi, bom dia, Casão, bom dia a todo mundo. É uma notícia que para a redação da CNN Portugal, onde eu trabalho, e automaticamente, consequentemente, para Portugal, porque era um ícone do futebol português, não era indiscutível na seleção portuguesa, não era titular da seleção portuguesa, mas era uma espécie de suplente de luxo. Participou de 2 Eurocopas, foi campeão de 2 Ligas das Nações, a mais recentemente agora, até pouco tempo atrás, até o próprio Cristiano Ronaldo, mais recentemente, fez um post, uma publicação falando sobre isso, do tipo, até pouco tempo atrás a gente sorria juntos, conquistamos um título juntos e agora você vai embora. Isso mostra muito a questão envolvendo a personalidade forte do Diogo Jota, todos os principais ícones, não só do futebol português, mas da sociedade portuguesa já se manifestaram, o primeiro-ministro, o presidente da República, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ou seja, Cristiano Ronaldo, o maior ídolo do futebol português nos últimos anos, talvez, da história, porque é tudo tão repentino, é tudo tão forte, tudo tão dramático, porque envolve aqui questões, eu não sei, Tironi, se vocês já passaram por alguns pormenores sobre essa situação, tentando aqui contextualizar toda a situação, primeiro puxando, o Diogo Jota estava de férias, tinha reapresentação marcada no Liverpool essa semana, o que torna a situação mais triste, mais dramática, para além, claro, da morte do próprio irmão, André Silva, que jogava no Penafiel, clube da cidade do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. O Diogo Jota casou no último dia 22 de junho, ou seja, há pouco tempo subiu ao altar, casou com a sua respectiva esposa, claramente, com quem já tinha 3 filhos, ou seja, deixa 3 filhos, deixa uma esposa recém-casada. Os pais perdem não só o Diogo Jota, mas também o irmão mais novo, André Silva, e o que torna a situação ainda mais dramática, ainda se é possível dramatizar ainda mais, o Diogo Costa a caminho da Inglaterra de carro
para, na sequência, pegar um barco na Espanha e atravessar para o Reino Unido, para a Inglaterra. Isso porque há poucos dias, logo depois do casamento dele, ele fez uma operação simples, mas uma operação no pulmão. Então os médicos, seguramente os médicos do Liverpool, aconselharam que ele não fosse de avião para a Inglaterra, que fosse de carro e depois, evidentemente, o barco. E nesse trajeto entre Portugal, Espanha e depois Reino Unido, acontece esse infeliz acidente. Aconteceu em Zamora, na Espanha, não foi em território português, por isso ainda algumas informações desencontradas. O que a gente pode falar, isso casou recentemente, o acidente envolveu também, infelizmente, o seu irmão André Silva, que também é jogador de futebol. O que se fala, e nós temos, quando eu falo nós, a CNN Portugal, onde eu trabalho, já temos um repórter em loco, no local do acidente, e os bombeiros, numa primeira avaliação, passaram para a imprensa que um pneu furou, não entraram em detalhes se o carro estava ou não em alta velocidade, mas isso, enfim, nesse momento é o que menos importa. O que aconteceu, então, foi um pneu furado, eles perderam o controle do carro, também não passaram informação se era o André ou se era o Diogo, o condutor do carro. Imagino eu que o André, até para o Diogo ir descansando, visto então que vinha dessa operação no joelho e no pulmão, perdão. E é uma notícia que pega todo mundo de forma pesada, porque é isso, porque envolve Portugal, envolve o futebol internacional, envolve a Inglaterra, o Liverpool, um dos maiores clubes do mundo. Já há grandes manifestações em Anfield em relação ao Diogo Jota, para já as habituais flores em frente ao estádio do Liverpool. Já uma corrente muito forte de torcedores do Liverpool que querem que a camisa 20 seja aposentada, camisa 20 do Diogo Jota, e 20 também simboliza o último título do Liverpool na Premier League, conquistado na última temporada. Então é tudo muito simbólico. Seguramente vão existir, sim, algumas homenagens pro Diogo Jota, mas então, nesse momento, a gente tem tentado coletar aqui o maior número de informações possíveis, mas no geral, e vou muito ao encontro do que disse o Casão agora há pouco e disse mais cedo, eu pude acompanhar, é um vazio que você não preenche. Era uma seleção portuguesa, e é uma seleção portuguesa muito unida mesmo, sobretudo depois da troca de treinador. Saiu o Fernando Santos, que inclusive lançou o Diogo Jota em 2019, entrou depois o selecionador espanhol Roberto Martínez, e no título da última Liga das Nações, a gente ouviu um Cristiano Ronaldo falar como nunca tinha falado antes, mesmo quando foi campeão da Eurocopa em 2016. O Cristiano disse que esse grupo de 2024, 2025 é o grupo mais unido com quem ele trabalhou na seleção portuguesa, e repito, ele foi campeão inédito da Eurocopa em 2016. Então o vazio vai ser significativo de um jogador que era mais que um jogador, era um homem de família, era um pai, era um marido, era um filho e um companheiro de alto nível. A gente percebe aqui, lendo as principais declarações nas redes sociais ou de relatos de antigos companheiros que chegam pra gente aqui nas redações em Portugal, de um jogador assim, que ninguém tinha um A, uma vírgula para poder falar sobre ele. E numa preparação para a Copa do Mundo, independentemente de ter ou não ter uma Copa do Mundo, é uma perda significativa de um filho, de um marido, de um pai e de um grande amigo, um grande jogador. Bruno, o Casão aqui estava falando justamente isso, né? O impacto desse negócio dentro do grupo, né? Como ele era uma figura, que você está falando da figura, como ele era uma figura importante na união desse grupo e tudo mais. E também o Liverpool, claro. Lembrando que ele, quando é contratado pelo Klopp, o Klopp vai buscá-lo no Wolverhampton. Eu coloco tranquilamente o Diogo Jota entre os 10 maiores portugueses de todos os tempos na Premier League. Fez por merecer isso. Teve destaque no Wolverhampton, depois teve destaque no Liverpool, sendo bicampeão da Premier League. Nunca foi um titular indiscutível no Liverpool, porque, enfim, participou daquele ataque dos sonhos Mané, Salah e Firmino. Com a saída desses últimos dois, do Firmino e também do Mané, ele começou a ter mais espaço, mas também nunca foi ali indiscutível. Isso em campo, porque fora de campo sempre foi importantíssimo, polivalente, só não jogava mais, ou só não jogou mais na seleção portuguesa porque há ali um homem ainda fora de série, Cristiano Ronaldo. Eles quase que pisam no mesmo terreno, apesar do Diogo também poder jogar mais aberto pela esquerda, e esse papel foi cumprido mais recentemente pelo Rafael Leão e pelo Pedro Neto, enfim, um do Milan, o outro do Chelsea, mas é a questão mesmo do grupo. E eu tive na Copa do Mundo do Catar, aliás, cruzei com o Casão várias vezes nas redações pelo Catar, eu estava muito mais focado com a seleção portuguesa por conta do Cristiano Ronaldo. E o ambiente lá já era espetacular, mesmo com o Fernando Santos. E o Fernando Santos vai embora, entra Roberto Martínez, e a percepção que a gente teve e continua tendo é que o grupo ficou ainda mais unido.
E claro, quando você é campeão da Liga das Nações, praticando um bom futebol na fase final, você ganha da Alemanha, você ganha da França, você ganha da Espanha, ou seja, tudo isso torna um grupo ainda mais forte pensando no título inédito da Copa do Mundo. Que isso vai ser um baque, não tem a menor dúvida disso, mas há ali jogadores suficientemente experientes para tentarem. Se vão conseguir, é outra história. Há Bruno Fernandes, há Bernardo Silva, o próprio Cristiano Ronaldo, mas que é uma notícia pesada, que é um tapa na cara de todos os jogadores de Portugal, enfim, de toda a sociedade portuguesa. Por que isso, Tironi? Você liga a televisão aqui em Portugal, só se fala nisso. Eu estou com algumas televisões ligadas aqui, nos principais canais, não só de esportivos, mas canais generalistas, e a notícia só é Diogo Jota, com ex-jogadores entrando com relatos, ex-treinadores, treinadores, dirigentes dos clubes por qual ele passou. Jogou pelo Porto, que o Casão conhece muito bem, foi campeão europeu lá com o Porto, Casão. E o Diogo Jota tem ali a sua projeção maior no Porto, para depois ir para o Wolverhampton, Liverpool, enfim. Um nome fundamental, não só para o Liverpool, para a seleção portuguesa, mas um exemplo para jovens jogadores, jovens jogadoras que percebem que alguém que sai, eu não vou dizer do zero, mas alguém que vai galgando espaços. Ele sai do Paços de Ferreira, que é um clube muito pequeno aqui em Portugal, e vai para o Porto, o grande Porto. Do Porto vai para o futebol inglês, numa porta semi-pequena, que é o caso do Wolverhampton, e depois ali ele é catapultado para o Liverpool e seleção portuguesa. Então, de fato, é um jogador muito presente na memória dos torcedores portugueses. Vamos colocar na tela aí as imagens que a gente tem do local do acidente. São imagens que chegam aí, a gente tem algumas... Vai aproximar a imagem, a gente vai mostrar os escombros do carro. O carro pegou fogo, essa é a notícia que tem, e parece que foi completamente carbonizado, né? Quando a polícia, o socorro chegou, eles já estavam... Os dois corpos já estavam mortos, né? Os dois jogadores, o Diogo Jota e também o André Silva. Ô, Bruno, só repassa uma informação que eu acho importante, o fato de por que o Diogo Jota e o irmão dele estavam de carro. Ele fez uma pequena cirurgia no pulmão e foi recomendado a não ir. Então ele estava indo ele estava na Espanha, né? Qual seria o trajeto dele para ele fazer esse caminho até Londres, até Liverpool, sem ser Aliás, essa foi uma informação que a gente tomou muito cuidado de soltar, apurou bastante, porque ela foi confirmada por vários lados. A gente não cometeria esse erro jornalístico, até de falta de sensibilidade, de largar essa informação de qualquer forma. Não, eu consegui apurar aqui, enfim, nós aqui nas redações em Portugal apuramos que, de fato, ele, depois do casamento, fez uma cirurgia no pulmão, e seguramente os médicos do Liverpool aconselharam que, na reapresentação, que ele chegasse através de meios não aéreos, no caso, então, carro e depois barco. Saiu de Portugal, casou recentemente, no último dia 22 de junho. Infelizmente, deixa então uma esposa e 3 filhos pequenos, o Diogo Jota de apenas 28 anos. Então, o trajeto era basicamente esse, Portugal-Espanha. E na Espanha, ele pegaria um barco para depois atravessar ali para chegar ao Reino Unido. Eu não tenho informação exata de qual cidade partiria esse barco, não vou cometer esse erro de falar que é uma cidade X ou Y, mas é uma cidade espanhola e por isso o acidente aconteceu em Zamora, na Espanha, mas esse seria o processo, o trajeto. Portugal-Espanha, Espanha-Reino Unido, através de via marítima e não via aérea por conta desse conselho médico de não viajar por conta da cirurgia no pulmão. O irmão de férias, também futebolista, e aqui não confundir, porque inicialmente, não só na imprensa portuguesa, mas sobretudo na imprensa inglesa, quando soltam a informação de que o Diogo Jota faleceu com o André Silva, muita gente associou a outro André Silva, jogador, atacante, que passou pelo Porto também, jogador que depois passou pelo Sevilha, pelo Milan, pelo futebol alemão. Muitas pessoas vincularam ao André Silva, jogador também da seleção portuguesa. Não, quem infelizmente faleceu foi o irmão mais novo do Diogo Jota, cujo nome também é André Silva, jogador do Penafiel. Começou também nas categorias de base do Porto, mas enfim, depois não teve tanto sucesso assim na carreira. Jogava do Penafiel, lembrando, cidade de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Então os dois iam de carro para depois pegarem um barco para o Reino Unido, para a Inglaterra. E depois aconteceu então esse fatídico acidente em Zamora, na Espanha, por volta da 00:30, 1h. Um pneu furado, segundo informações das autoridades locais. Depois a gente pode tentar confirmar se havia ou não havia velocidade excessiva
do carro, mas enfim, esse é outro ponto. O ponto é um pneu furado, eles perderam o controle do carro, não temos a informação se foi o Diogo, o condutor, ou se era o André Silva. Acredito eu que seja o André, porque o Diogo seguramente vinha se recuperando, então, nessa lesão, dessa cirurgia no pulmão, perderam o controle do carro, o carro despistou e, infelizmente, depois teve um incêndio e quando as autoridades chegaram, já não havia mais nada a fazer, infelizmente. Bom, também a gente não sabe o motivo de o irmão dele estar com ele. Talvez seja esse. Ele estava querendo que alguém disse para ele, né? O irmão de férias, enfim, Penafiel é um clube da segunda, terceira divisão, terceiro escalão do futebol português. É bem possível que fosse levar o irmão de carro e pouco tempo depois apanhasse de volta para Portugal um avião, enfim, fazendo o papel de irmão, de alguém que braço, ombro direito, braço amigo. E infelizmente acontece isso, Tironi. Bruno Andrade, muito obrigado pelas informações completas sobre essa tragédia, a morte do Diogo Jota e também do irmão dele, o André Silva, jogador do Liverpool, jogador do Penafiel. Muito obrigado, bom trabalho para você aí e, mais uma vez, agradeço. Muito obrigado por estar disponível para a gente aqui. Obrigado a todos, estou à disposição, sempre que precisar, só chamar. Sempre que tiver informações novas sobre o assunto, eu passo para vocês. E um pequeno parênteses muito rápido, o Augusto Inácio, com quem o Casão jogou no Porto, está aqui comigo pertinho, mandou um forte abraço para o Casão. Então é isso, pessoal. Um dia triste, mas enfim, temos que trabalhar, é o jornalismo, infelizmente é a vida. Bom trabalho para todos aí, valeu. Muito obrigado, Bruno. Tá aí, obrigado, então. manda um abraço. Pode deixar, Casão, um abraço. Augusto Inácio jogou com você, né, Casão? Foi, era o lateral esquerdo. Jogava revezava a lateral esquerda, era um ótimo jogador, seleção portuguesa também, muito bom jogador. Jogamos juntos no Porto. Lívia, as informações que o Bruno Andrade muito bem trouxe, tem esse detalhe, né? Ele tinha voltado em uma operação, tivesse ido talvez por meios terrestres e por barco para chegar em Liverpool. Porque isso chamou atenção, né? O fato de ele estar de carro para se reapresentar, né? Isso chama atenção mesmo. Até a ponte aérea na Europa é muito rápida, né? Seria muito mais fácil o meio de transporte aéreo ali. E aí, então, esse é um detalhe que o Bruno Andrade trouxe com a apuração e é impressionante as imagens do carro, né? Porque são simplesmente escombros, não dá nem para reconhecer o carro ali. É completamente carbonizado. E aí, quando as equipes de resgate chegaram, os dois corpos já estavam queimados e tudo mais. Então tá aí, noticiando a morte do Diogo Jota, atacante da seleção portuguesa. O Bruno André falou sobre isso, né? Sobre a importância dele. E o Casão tinha, antes disso já falado, né? Falado, um cara, quando você quebra ali um grupo, né? Uma união, quando você perde uma figura de maneira tão trágica, e a figura que era, né? Ele não era o titular da seleção, mas era uma figura muito importante dessa seleção de Portugal, o Diogo Jota. Muita repercussão no mundo inteiro, o Bruno mostrou, né? Que lá em Portugal só se fala disso, é claro, não poderia ser diferente. Enfim. E os clubes brasileiros também começaram a se manifestar. Estou aqui de olho no X, na rede social. Corinthians, Santos também já fizeram suas primeiras publicações aí, prestando sentimentos à família e também lamentando a morte do jogador. Ao longo do dia devem ter outras manifestações de outros clubes brasileiros e do mundo. Muito provavelmente vai ter algum tipo de homenagem amanhã, né, nos jogos que acontecem no Mundial de Clubes. Muito bem, eu tinha falado sobre, a gente vai falar bastante sobre o Mundial de Clubes, tá aí a nossa enquete, a gente vai repassá-la, olho na tela. Quem tem mais chance de avançar entre os não europeus? O Al Hilal, o Fluminense ou o Palmeiras? Lembrando, o outro lado da chave ele é todo europeu, esse lado da chave tem o Al Hilal, tem o Fluminense e tem o Palmeiras. Casão, quem tem mais chance de passar? Vou falar uma coisa, esse Al Hilal, ele me impressionou contra o City, pela intensidade do jogo, pela persistência, pela insistência, sabe? Pela personalidade coletiva do time. Eu me impressionei com aquele jogo lá. Mas eu vou em time brasileiro, tá? Eu acho que o Palmeiras vai ter um grande jogo pela frente que contra o Chelsea. É uma revanche daquela final de 21. Os times modificaram, mas pelo menos tem alguns jogadores que estavam naquela época, né? Mas tem um cara que estava
que comandava desde aquele tempo. Tinha chegado há pouco tempo, mas já tinha sido campeão e tudo mais, que é o Abel Ferreira. Que eu acho que essa pode ser a diferença dentro desse jogo. Abel Ferreira, um cara que conhece de ponta a ponta a personalidade, a característica, o modo, em quais posições ele pode usar todos os jogadores que ele tem. Ele vai ter dificuldade defensiva? Vai ter dificuldade defensiva pela falta de titulares e pela falta da personalidade, tanto do Gustavo como do Piquerez. Mas ele tem caras lá que ele confia. Ele vai ter um bom time para jogar contra o Chelsea. Eu acredito que o Palmeiras possa surpreender positivamente. Surpreender assim, não é que vai jogar contra um monstro. O Chelsea não é na primeira prateleira hoje da Europa. A primeira prateleira, na minha visão, ela é curtinha, tá? Ela diminuiu. Há 10 anos atrás, se olhava a diferença de clubes brasileiros para os clubes europeus, a primeira prateleira europeia era gigante, era enorme, tinha muitos times. Hoje eu acho que não é assim. Na minha visão, você tem 6, que é Real Madrid, Barcelona, que é Liverpool e o City, na Inglaterra. Você tem o Bayern de Munique e o PSG, que eu acho que esses 6, sim, são potências muito acima de qualquer outro time, mas não são imbatíveis. Mas são potências muito acima do resto do mundo no futebol. Mas o Chelsea não é. Então ali eu acho que o Abel fazendo o trabalho que ele sempre fez, principalmente no lado mental, o Palmeiras tem muita chance. Eu acredito no Palmeiras. Eu vou manter a minha aposta dos últimos dias no Al Hilal. Porque, assim como o Casão, né, comentou, eu me surpreendi muito com a intensidade. Essa era a minha grande dúvida a respeito de uma equipe saudita nessa Copa do Mundo de Clubes, mas eles entraram com uma garra para competir que, de fato, a gente não viu nos clubes europeus a mesma vontade, digamos assim, né? A temporada deles agora já é uma temporada muito no fim, é um momento que os clubes europeus já não têm tanto assim a provar, eles querem mais descansar, né? Porque até as reclamações que a gente escuta dos clubes agora, inclusive o chato do Chelsea, que não está afim, que quer descansar, que quer férias. O Rafinha chegou a falar sobre isso esses dias num evento, né? Ninguém perguntou se os jogadores querem jogar, mas também o Barcelona não está, né? Talvez se ele estivesse na competição ele ia pensar de outra forma. Mas o Al Hilal me parece, até com a mudança de comando técnico, uma equipe muito mais preparada. A gente já consegue sentir as diferenças técnicas, né, implementadas ali. E a dificuldade para o Palmeiras nesse momento diante do Chelsea, com uma equipe que está com desfalques, tem desfalques importantes e vai precisar jogar de forma improvisada. Por mais que tenha bons jogadores no banco de reserva, vai precisar improvisar. Pode ser que o Mike jogue improvisado na lateral esquerda, que aconteça ali uma mudança ou outra, mas a verdade é que são 3 figuras importantíssimas da linha de zaga, né, da linha de defesa do Palmeiras fora. Então isso faz muita diferença. Olha, vamos colocar então na tela os jogos que vão acontecer nessa sexta-feira, os jogos das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Olho na tela. Teremos então, na sexta-feira, às 4 da tarde, Fluminense e Al Hilal. Depois, às 10 da noite, Palmeiras e Chelsea. E no sábado, 1 da tarde, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. E às 5 da tarde, Real Madrid e Borussia Dortmund. A parte de cima dessa tela ali, eles se enfrentam e a parte de baixo é o outro lado da chave. Então, portanto, tem uma mini Liga dos Campeões na parte de baixo. E aí os forasteiros e os não europeus só com o intruso Chelsea na parte de cima. E você que está em casa pode simular quem será o campeão da Copa do Mundo de Clubes com esse quadradinho que está aparecendo na sua tela aí. O QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular para ele e simular. Quem passa, quem não passa. Passa o Palmeiras, aí depois o Palmeiras, se passar, vai enfrentar quem? O Al Hilal. Você vai simulando até chegar na grande decisão da Copa do Mundo de Clubes. Aí dá os seus pitacos lá sobre a Copa do Mundo de Clubes com o simulador do UOL. A Lívia falou como o Palmeiras deve encarar e eu vou perguntar para vocês. O jogo é amanhã, às 10 da noite, como eu falei.
tem desfalques importantes, o Murilo machucado, mais o Piquerez, lateral, e o Gustavo Gomes estão fora. Então, obrigatoriamente, o Abel vai ter que fazer uma mudança, algumas mudanças, né? Ele tem para a zaga o Mikael, jogador que entrou contra o Botafogo, e o Bruno Fux, que foi o titular e que jogou muito bem nessa última partida do Palmeiras. Para lateral, a opção é o Vanderlan. A última vez que o Vanderlan foi titular, curiosamente, também foi com a zaga formada por Mikael e Bruno Fux contra o Sporting Cristal, com o Palmeiras já classificado para as oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras venceu por 6-0 aquela partida. A outra alternativa seria o que a Lívia falou, a improvisação do Mike pela esquerda, coisa que o Abel também já fez. Qual você acha o melhor caminho, Lívia? Então, nesse sentido de mudança a fórceps, né? Porque aí não tem o que fazer, né? Você não tem como fazer um planejamento, né? Vai ter que ser com as mudanças de última hora. Eu faria, né, essa improvisação do Mike. Já é um modelo que o Abel gosta de implementar. E o Mike, por ser um jogador mais experiente, eu usaria nesse jogo, que é um jogo que vai precisar ter muito psicológico, muito mental para aguentar. E aí, durante a partida, dá para você fazer outras alterações também. A zaga, a gente já sabe que, né, basicamente deve ser isso aí mesmo, o Bruno, né, e o Fux. Então, assim, eu iria com a improvisação do Mike pela questão mental, por essa questão de ser um atleta experiente. E você, Casão? Eu tendo a acreditar que o Abel vai com o Vanderlan. Acho que não vai arriscar um cara que não é exatamente da posição, embora já tenha jogado ali. O que você acha? Então, primeiro é assim, vamos ter 2 finais de Champions, né? No sábado, que é o Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, que já foi final e o Bayern ganhou. Real Madrid e Borussia, que já foi final, o Real ganhou. E na sexta-feira nós vamos ter uma final de Mundial, uma reprise, que é Palmeiras e Chelsea. Isso. Então são jogos que tem história, não é jogo que não é time que está se cruzando pela primeira vez. Já tem história pesada nesses jogos. Eu acho o seguinte, eu acho que o Abel pode entrar com 3 zagueiros e pôr o Giai e o Vanderlan como 2 alas e ele jogar num esquema 3-5-2 contra o Chelsea. Mas não é 3-5-2 defensivo, é um 3-5-2 para ter um suporte para o Vanderlan que vai entrar e para a zaga que vai ser improvisada. Então, se ele vai improvisar 2 zagueiros e mais o lateral esquerdo vai entrar, que não é o titular, com o risco de ter uma queda emocional ou um pequeno desconforto de falta de entrosamento no jogo ou um jogo mais pesado, eu entraria e pode ser que o Abel pense dessa maneira com o terceiro zagueiro. Muito bem, uma figura, claro, central, onde todos os holofotes estão sobre ele, é o Estevão. O Estevão, que está disputando os seus últimos jogos pelo Palmeiras. Se o Palmeiras for eliminado, será o último jogo. E que vai jogar justamente no rival, o Chelsea. Não dá para a gente falar que vai ter lei do ex, a não ser que ele faça algum gol contra. Aí vai ser uma lei do ex futura, porque ele vai jogar contra o seu futuro clube, né? O jogo, como eu falei, pode marcar a despedida dele, desde que o Palmeiras seja eliminado, mas se o Palmeiras avançar, não será a despedida dele. Por enquanto, o Estevão não faz um grande Mundial, embora no último jogo em que ele foi substituído, eu achei que ele foi muito bem. Acho que aí entrou um pouquinho mais no esquema. Ele mesmo já admitiu que não é fácil, né? Você está nessa situação, você já está vendido e tudo mais. E no Mundial da FIFA, os números são esses aí. 65 minutos contra o Porto, uma finalização no gol, uma finalização para fora e um chute bloqueado. Contra o Al Ahly, 76 minutos, com 2 finalizações para fora. Contra o terceiro time que o Palmeiras jogou, esqueci o nome, 90 minutos, 2 finalizações para fora. E contra o Botafogo, 64 minutos, uma finalização no gol. Contra o Inter Miami, né, o terceiro jogo, que foi o pior jogo do Palmeiras nesse Mundial. E aí agora ele vai encarar o seu futuro time. De novo, recorro a você, que esteve lá, Casão. Como deve ser a cabeça de um jogador nessa situação?
eu jogo no Palmeiras, o Palmeiras me deu tudo que eu tenho até agora, eu vou enfrentar o meu futuro time. Como fica a cabeça do jogador? Cara, deveria estar tudo certo se ele não tivesse dado a entrevista e falado que estava muito estranho para ele. Porque ninguém estava tocando nesse assunto. Né? Ninguém estava colocando em dúvida se ele estava abalado, se estava difícil para ele lidar ou não. Ele estava jogando e ninguém estava com essa visão. Ele falou e todo mundo começou a colocar isso aí em pauta. Eu acho que agora, depois do que ele falou, está muito mais pesado para ele. Né? E aí você fica analisando assim, ele falou isso faz umas 2 semanas. Tá difícil para mim, não tô com a cabeça legal, já tô vendido e tal. Se tava difícil 2 semanas atrás, pensa agora que você vai jogar contra o time que te comprou. Então, assim, ele não deveria estar dessa maneira, porque por enquanto você está jogando no Palmeiras, o Palmeiras que paga, o Palmeiras. Qual é a dificuldade? Qual seria a dificuldade? Quer ir embora logo? Não devia estar jogando? Está com medo de machucar porque vai para o outro time? Qual seria o ponto que mexe com a cabeça do jogador que já foi vendido? Porque isso acontece com a grande maioria dos jogadores. A grande maioria dos jogadores acontece isso. Só não tem essa questão de você estar num torneio que o time que comprou, que pagou a multa contratual e tal, e levou você, não tá. Raramente você joga contra esse time. Mas quando eu fui vendido pro Porto, meses, 2, 3 semanas antes de eu ir para o Porto. Né? E eu jogava, eu treinava, eu nem lembrava dessa situação. Eu fui lembrar, porque a história é engraçada, eu fui lembrar porque nós fomos jogar em Manaus contra o Nacional no Campeonato Brasileiro. Nós tínhamos jogado, acho que na Paraíba, e fomos para Manaus. E aí nós chegamos nos 2 dias antes. E aí eu fui até a beira do rio lá e conversei com o pessoal, os indígenas, que eles tinham um barco e tal. Eu perguntei se eles faziam um passeio, porque eu não queria ir naquele barco de passeio que vai fazer a rota tradicional. Eu queria dar um giro em lugares diferentes pelo rio, né? Nas entradas ali pela Amazônia. E aí o cara falou, beleza. Aí eu marquei 6 horas da manhã, aí fui eu, o Dr. Joaquim Grava, e o do Henrique Alves, que ele era o diretor do Corinthians. Bom, ficamos o dia inteiro lá e tal. No final, chegou na Pororoca, onde tem o Rio Solimões e o Rio Negro. Eu perguntei pro cara, qual é a diferença dos dois? Ele falou assim, o Rio Solimões, ele tem oxigênio, então tem vida. O Rio Negro não tem oxigênio, então não tem vida. Eu falei, não tem vida lá? Ele falou, não, eu mergulhei. Eu pulei no Rio Negro, sem falar nada. E aí depois eu queria subir e tal, e quando eu subi, o Joaquim tava branco, porque ele falava sobre eu só vim aqui porque o Roberto Pasco, que é presidente do Corinthians, me ligou e falou assim, ele vai passear no Rio, na Amazônia, vai com ele que esse cara é maluco. Então, eu lembrei dessa história, porque eu pulei no Rio já vendido pro Porto, sem ter a mínima responsabilidade de pensamento nisso, porque eu estava focado naquilo que eu estava fazendo. Ele não deveria sentir isso, porque todos os jogadores passaram por isso. Todos os jogadores, menos, né, a situação do torneio que você está com o time que te comprou. Mas todo mundo é vendido antes e sabe. Mas é um caso particular, né? Você vai jogar contra o seu próximo time, né? Isso aconteceu já, né? Fala, Casão. Não, pode falar, Lívia. Não, pode falar. Era isso, a diferença é essa só. Não, e assim, acho que a última vez que eu vi um jogador jogar um Mundial já vendido para outro clube e não performar foi o Neymar, né? Sim. Contra o Barcelona. Então... Um detalhe que só ele sabia que ele estava vendido naquela ocasião. Exatamente. Né? Ninguém sabia da negociação. Não era aberto, né? Mas você ter essa questão mental é muito importante. E tem que ter a questão da responsabilidade com o seu grupo ali, né? Isso não tem que pesar. É para isso que existe terapia, por isso que existe psicólogo dentro do elenco, que é para você conversar ali e tentar colocar a cabeça no lugar. Eu acho que o Estevão tem que performar, tem que jogar e tem que, pelo menos, fazer alguma coisinha antes de sair desse Mundial aí para deixar a marca dele na Copa do Mundo de Clubes. Fez uma boa partida, né, contra o Botafogo, mas ainda precisa entregar um pouco mais, eu acho. Minha sensação é que ele vai
não dá pra dizer que o cara vai arrebentar, mas que ele vai estar muito focado para tentar jogar muito, porque falou assim, olha, eu vou jogar, para mostrar, inclusive mostrar pro seu próximo, ó, o cara que vocês contrataram, pois é esse aqui. Né? Eu fico pensando nisso, é a sensação que me dá. Veremos, mas é uma situação sui generis, né? Ele vai jogar exatamente contra o próximo clube dele. E vou dizer mais, os comentários pós-aconteça o que acontecer já estão. Se ele jogar pra caramba, vão falar, só jogou pra caramba porque tá vendido. Se ele não jogar nada, ó, não jogou nada porque tá vendido. Exatamente. Já vai ter isso aí. Ô, Tironi, Ah. Então, eu vou dar um exemplo de uma diferença. O Hendrick também já estava vendido para o Real Madrid, e todo mundo sabia, muitos meses antes, e ele foi determinante no Campeonato Brasileiro que o Palmeiras ganhou em 23, né? Em 23, que ele foi responsável direto pela virada contra o Botafogo. E naquele momento eu lembro que a imprensa quase que toda, falou assim, o Palmeiras virou a chave depois que o Abel colocou o Hendrick como titular. E foi o Hendrick o maior responsável, naquele momento, pela arrancada do Palmeiras, já vendido para o Real Madrid. Né? E naquele momento não teve naquela época não teve nenhum momento, nenhuma entrevista que o Hendrick se lamentou de não estar focado e de ter dificuldade de jogar porque ele já estava vendido para o Real Madrid. Muito pelo contrário. Ele jogou como se estivesse jogando normalmente como ele estava jogando antes. Então aí que é uma diferença que você pode, tirando o Mundial, né, que é uma coisa à parte, que ele vai jogar quando o time comprou, se você pegar o Hendrick e o Estevão, primeiro, o Hendrick saiu do Palmeiras no auge, né? E em nenhum momento ele citou a dificuldade de ter sido já vendido para o Real Madrid e ter que jogar pelo Palmeiras. Nenhuma vez. Ele não colocou isso. E o Hendrick e o Estevão colocou. E aí, então, a dificuldade, a diferença, não pode ser que não seja física nem técnica, né? Seja de personalidade do próprio jogador, que o Hendrick demonstrou de sobra, né? E o Estevão, não é que ele está mal no Mundial. Ele não está bem, já faz um tempinho que ele não está jogando bem. Exatamente. Olha, e o Chelsea também vai ter novidades, hein? Ele pode ter a estreia do atacante João Pedro contra o Palmeiras. Isso mesmo, ele foi contratado. O Enzo Maresca, que é o técnico, não vai ter o volante Moisés Caicedo, que é um grande desfalque, grande mesmo, é um jogador muito importante. Está suspenso pelo segundo cartão amarelo. Mas ele contratou o João Pedro, o atacante brasileiro. Olha ele aí. Ele assinou o contrato, se juntou ao elenco do Chelsea nos Estados Unidos e pode ser inscrito no Mundial. Ele foi revelado pelo Fluminense em 2019, depois disputou 4 temporadas pelo Watford e 2 pelo Brighton na Premier League. E em 2 temporadas pelo Brighton, ele chegou a 70 partidas, fez 30 gols, deu 10 assistências e ele pode ser uma novidade aí do time inglês. Olha lá, ele sendo apresentado na praia. Não sei se isso é uma praia inglesa, né? Pelo nublado talvez, mas... Tá bem nublado ali, com carinha de ali, Reino Unido. Ou uma praia brasileira, mas é lá que ele tá. Bom, falamos do Palmeiras e o Fluminense, hein? Será que ele pode ter alguma surpresa na escalação? Ele também tem desfalque no sistema defensivo, mas no caso é apenas um no jogo contra o Al Hilal, o lateral esquerdo René. Ele tomou o segundo cartão amarelo contra a Inter de Milão. O mais provável é que o Gabriel Fuentes seja o escalado. Ele só atuou nesse Mundial no jogo contra o Ulsan. Ele foi titular na esquerda. A dúvida é se o Renato repete o esquema com 3 zagueiros, que escalou contra a Inter de Milão, ou se o Canóbio pode voltar, depois de ficar no banco diante da Inter. Essas são as dúvidas. Repetir o time que foi bem, Lívia, ou voltar à linha de 4 zagueiros, dois defensores. Olha, do Renato eu espero qualquer coisa nessa altura do campeonato, né? Depois das últimas declarações dele, da revolta com a alcunha de ex-playboy, né? Que a imprensa italiana taxou ele. Eu acho que o Renato não vai repetir a escalação, até porque desde a estreia, né, na Copa do Mundo de Clubes ele não repetiu nenhuma escalação e a única alteração por necessidade que ele fez assim, foi do Thiago Silva, né? O resto foi por opção técnica, por mudanças que ele promoveu da cabeça dele, né?
E também nesse gancho de ele querer mostrar um entendimento do futebol e tudo mais, eu acho que ele vai querer adaptar a equipe para o estilo de jogo do Al Hilal, que é um estilo de jogo mais intenso, muito mais físico. Então eu acho, por exemplo, difícil ele tentar uma escalação ali com o Ganso, por exemplo. Eu acho que não deve ser naquele formato com um cara só ali distribuindo bola. Então imagino que vai ter uma linha de 3 zagueiros, apostar bastante nos volantes, né? Eu acho que ele deve, pelo menos algum elemento, repetir aquilo que foi feito contra a Inter, mas talvez com alguma outra novidade aí. E aí, Casão, o que fazer? O Renato não pode reclamar que a imprensa italiana colocou ele como ex-playboy. Ele não pode reclamar, porque foi esse slogan que ele mesmo usou quando chegou na Itália para jogar na Roma. Inclusive, tem diversos programetes no YouTube, no canal do YouTube italiano, que eles ficam fazendo o perfil dos jogadores que passaram pela Itália, né? Até dos próprios italianos que começaram, mas tem daquela época dos anos 80, 90, tem Careca, eu, Alemão, tem vários. E tem o Renato, e eu já assisti alguns sobre o Renato, com imagens de arquivo, com entrevistas de arquivo, com a chegada dele lá, e a propaganda dele, ele mesmo falava isso, que os marcadores têm que tomar cuidado com ele, mas as mulheres bonitas também. Tem entrevista dele falando isso. E o pior é que ele não foi bem na Itália, foi muito mal na Roma, é considerado assim, uma passagem muito péssima pelos jornalistas italianos. Então, essa fama, esse slogan, essa marca foi criada pelo próprio Renato. Então ele não pode reclamar disso, porque ele gostava disso, ele gostava dessa imagem quando ele jogava. E ele chegou vendendo essa imagem também, não só de grande jogador, mas vendendo a imagem de um playboy, de um cara que saía à noite, gostava de mulheres bonitas, enfim. Foi o slogan que ele usou. Então a Itália não está errada, não tá sendo não está fazendo deboche nem nada. Eles estão relatando aquilo que ele passou de imagem para eles quando ele foi para lá no final dos anos 80. Em relação ao time, eu acho que o Renato vai fazer um time com jogadores que têm mais intensidade em campo. Eu acho que a chance de ter jogadores mais cadenciados em campo é mínima, porque o que o Al Hilal mostrou de mais importante no jogo, além da personalidade coletiva, foi a intensidade do jogo, o tempo todo, para poder bater de frente com um time, uma potência do futebol europeu, recheado de jogadores importantes, um Haaland como centroavante, e o time sabia que ia tomar gols, mas eles se esforçaram para fazer gols. Foi essa a visão que eu tive do jogo contra do Al Hilal. Eu acho que a visão mais importante que o treinador do Simone, né, o Simone Inzaghi, teve nessa partida foi: nós vamos jogar contra o Chelsea, nós não vamos evitar de tomar gols, não vai ter como evitar tomar gols, eles vão fazer gols, mas nós vamos ter que ser agressivo para pegar eles de surpresa lá atrás. Então essa foi a visão do Inzaghi. Nós vamos tomar gol, nós vamos agredir, que eles vão ficar surpresos com a nossa agressividade, com a nossa intensidade. Então, esse time vai chegar empolgado contra o Fluminense, principalmente nesse sentido, de acelerar o jogo, de colocar uma intensidade bem alta no ritmo e na dinâmica da partida. E o Renato vai precisar de caras que acompanhem isso. Não pode ter ninguém que o marcador, o cara que pega a bola passa e o cara vai olhar só e não vai correr atrás. Então eu vejo a escalação do Renato com 3 zagueiros também, como a Lívia, mas eu vejo um meio-campo recheado de jogadores que têm intensidade. Jogadores que correm, que marcam, que saem para o jogo, porque o segredo é você roubar a bola e atacar, né? Roubar a bola e ir para o jogo. E isso o Al Hilal faz muito bem. E ele vai ter que ter gente que faça a mesma coisa para bater de frente. Ele não, o que ele falou, pelo menos o que falaram do jogo do Fluminense com a Inter de Milão, não foi? Ele espelhou a Inter de Milão, né? O ponto forte do Renato foi que ele espelhou a Inter de Milão. Cara, se ele não espelhar,
Eu não gosto muito desse termo, tá? Eu estou falando porque é o que se usa. Se ele não espelhar, ou se ele não fazer um esquema de jogo com jogadores com a intensidade alta, ele vai ser atropelado. Olha, o Casão falou sobre o Renato, a imagem do Renato, a imagem que ele passava quando foi jogador na Europa e tudo mais, na Roma. E agora tem uma outra imagem que está mudando do Renato. No passado, o Renato era autor de frases como essa que eu vou ler aqui para vocês. Quem precisa aprender, estuda, vai para a Europa. Quem não precisa, vai para a praia. Eu falo isso e muitos criticaram. Disseram, estão fazendo um treinador que estava jogando futevôlei. Eu pergunto, e agora? E aí? Futebol é como andar de bicicleta. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai estudar. Isso ele falou em 2016, ainda quando conquistou o título da Copa do Brasil pelo Grêmio. Um jejum de 15 anos sem título do Clube Gaúcho, ele soltou essa frase. Agora, no Mundial de Clubes, ele tem mostrado seu lado estudioso, com alterações táticas e tal. Tanto que na última coletiva ele falou assim, o que eu mais sei é de tática. Ele falou, né, Lívia? Gente, o Renato é um personagem, né, folclórico. Ele abraça muitas vezes ali aquela personalidade até um pouco né, ácida, né? Ele gosta dessa acidez, ele curte essas indiretas nos jornalistas durante as coletivas de imprensa. Mas de um ponto, né, de vista, acho que mais geral, o Renato, ele teve trabalhos recentes que foram decadentes, né? Então, ao se posicionar, acho que é um reposicionamento de marca do Renato, né? De tentar tirar essa peste de só um cara bom de vestiário, que é amigo, é parça dos jogadores, que vai pra night, que consegue agregar ali o grupo de uma forma mais psicológica, por ser amigo. Ele também agora quer se reposicionar como um cara que entende de futebol, que entende de tática, mas o problema é que as frases que ele soltou já durante o bom período de treinador e também de jogador, né, assim como o Casão estava citando agora há pouco, é que ele fala muitas vezes sem pensar, né? Então a gente não sabe qual que é o Renato que vai entrar em campo, se é o cara que é pensador, que é estudioso, que quer saber mais de tática e menos do que está rolando no vestiário, ou se é o cara ali que joga futebol e curte falar sobre ser playboy, enfim, tomar uma na praia. Olha, a gente vai falar sobre times que não estão no Mundial agora. Só uma informação, como vocês sabem, o Bruno Andrade, houve uma tragédia no futebol mundial entre a noite de ontem e o dia de hoje, foi a morte do Diogo Jota, atacante da seleção portuguesa e também do Liverpool. O Bruno Andrade, jornalista brasileiro que mora em Portugal, esteve aqui e falou bastante sobre esse assunto com a gente. E ele manda duas informações complementares de tudo que ele já falou aqui. A família do Diogo Jota já está em Zamora, que foi o local onde aconteceu o acidente fatal, para identificar os corpos. E o Diogo Jota estava indo até Santander para pegar um barco para ir para Liverpool, porque, segundo apuração do Bruno, ele não deveria pegar avião sob recomendação médica, porque ele tinha feito uma cirurgia, um procedimento no pulmão. Então ele iria por meio aquático para Liverpool e estava indo para Santander quando aconteceu o acidente. E o Bruno Andrade também envia outras repercussões agora do Jürgen Klopp, que treinou ele no Liverpool, dando as condolências todas sobre a morte do Diogo Jota. Agora, Lívia, para quem não foi para o Mundial, tem notícia importante. O Corinthians abre negociação com o atacante Carlos Vinícius, ex-Fulham. Em meio a muitos problemas financeiros e políticos, o Corinthians está tentando reforçar o seu elenco, o seu ataque para a sequência da temporada, e tem dois nomes em negociação. Um é esse que eu te falei, o Carlos Vinícius, tem passagem pelas categorias de base do Santos, do Palmeiras. Ele atuou no futebol europeu pelo Tottenham, Napoli, Mônaco, Benfica, PSV, Galatasaray e também o Fulham. A gente vai pôr aí na tela os números dele nos clubes por que ele passou na Europa. Ele tem 30 anos, se destacou em Portugal, jogando no Rio Ave, no Benfica. Tem um médio de 1 gol a cada 2 jogos. Nas últimas temporadas, o número de gols foi despencando.
E outro atacante que o Corinthians deseja é o Biel, ex-Fluminense Bahia, que atua pela ponta esquerda do Sporting de Portugal. Segundo o Bruno Andrade, que esteve aqui com a gente agora mesmo, o Timão enviou uma segunda proposta de compra do jogador. É isso, Lívia? Isso mesmo, Tironi. Já existe uma negociação em andamento bem avançada, né? Pelo menos o jogador tem o interesse, ele quer fechar com o Corinthians, o Biel. Então, agora depende do Sporting, depende da equipe portuguesa para que esse acordo seja finalizado. O Sporting bateu o pé, queria o valor cheio, né, dos 7 milhões de euros, né? Então, isso daí ia pesar um pouco para o Corinthians, até porque a questão financeira é bastante delicada, mas o Corinthians tem um trunfo na manga, que é o acerto com a Nike, né? O acerto com a Nike vai garantir um adiantamento de 100 milhões de reais para os cofres e esse dinheiro deve ser destinado, boa parte dele, para reforçar a equipe na próxima janela. Então, fica aí, o Biel já tem o interesse, já está sinalizando, já deu sinal verde para o Corinthians, digamos assim, apesar de outros clubes estarem interessados, clubes brasileiros, inclusive. Mas aí o modelo de contratação seria de compra mesmo. E o Corinthians quer fazer esse esforço porque vê potencial para esse pontinha, que é uma das necessidades do elenco hoje do Corinthians. Um ponta de velocidade, um ponta que faça infiltração, que tenha essa característica de drible e velocidade, é uma coisa em falta nesse elenco do Corinthians de agora. Já sobre o Carlos Vinícius, muito por essa posição de um 9, né? Essa necessidade de ter ali uma referência de área, um jogador que seja uma referência para cabecear. É uma falta também que o Corinthians tem hoje, mas tem o Yuri Alberto. Então, talvez não seja a prioridade do Corinthians, digamos assim, contar com um jogador para ser esse 9, porque o Yuri está numa fase muito boa, só precisa realmente se recuperar aí de uma lesão na coluna. De uma forma geral, hoje, assim, o que está mais certo, o que está mais encaminhado para o Corinthians é a contratação do Biel. Muita gente acabou reclamando nas redes sociais, os torcedores não estão muito animados assim com a contratação, mas o Corinthians tem necessidade de um ponta e esse cara acho que pode suprir essa necessidade, essa lacuna. Que tal, Casão? Não sei onde o Corinthians está tirando grana, mas vai estar afim de contratar. Eu acho que a prioridade do Corinthians e a necessidade do Corinthians é pagar a conta, na minha visão. O Corinthians tem que pagar. O Corinthians deve para clubes, deve para jogadores e deve para jogadoras, né, do futebol feminino. Então, a prioridade do Corinthians é se esforçar, deveria se esforçar para pagar as contas. E deveria também ter eu acho assim, uma investigação lá dentro, que muitas contratações dos valores que o Corinthians que o Corinthians fez é inadmissível, é absurda e não dá para entender. O tamanho da dívida que o Corinthians tem está muito claro para você olhar, além do estilo estádio, e olha o que foi feito na última gestão com o Duílio e essa do Augusto Melo. Olha que tipo de contratação e quais são os valores que essas contratações foram feitas. Quantos jogadores ganham, né? E jogadores, por exemplo, Coronado, que rescindiu o contrato, veio ganhando 2 milhões por mês, você tem jogado em nenhuma liga, em nenhum grande time da Europa. E nem aqui no Brasil, né? Você pega o contrato do Memphis, gente, ali qualquer um assinaria aquilo ali, porque, cara, o que o Corinthians ofereceu para o Memphis foi uma coisa fora do comum, né? Você vê o Diogo Palacios, o Diego, que é o lateral esquerdo, que foi contratado e não jogou até hoje, porque foi contratado contundido, com um problema no joelho. E não é um jogador barato, não. E aí você vai trazer mais jogadores Cara, o Corinthians precisa de jogador no elenco? Precisa, ok. Esse time do Corinthians vai cair? Eu não acredito que é um time para cair. Então paga a conta, pô. Paga pra deve. Arruma para pagar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo e agora, no intervalo, o Casão vai falar a dica da Relíquia do Rock. Com essa coisa, né, um dia um pouco triste, a gente mal falou dela, mas tem Relíquia do Rock, sim. Na volta, o Casão vai apresentar e vai dar a dica agora no intervalo no chat do YouTube, aqui no YouTube.
Então, no chat, especulem quem deve ser a relíquia do rock. A gente já volta aqui na TV. Casão, a sua dica, por favor. Sua dica online da relíquia. Então, o que eu falei ontem aqui no All Sport foi que era rock nacional, né? Então, beleza. Eu trouxe um disco de uma banda de rock nacional lá do começo dos anos 70, uma das pioneiras do rock and roll, do rock nacional. Muita influência de bandas inglesas, porque é dos anos 70, começo dos anos 70, todo mundo tinha influência de Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, The Who e tudo mais. Beatles, obviamente. Então é uma banda de rock nacional com influência britânica do começo dos anos 70. A outra é do final dos anos 70, é uma banda de punk rock brasileiro, as duas em São Paulo, hein? As duas bandas são paulistanas. E um extra aqui, que quando eu mostrar eu explico por quê. Eu não vou dar a dica dos bairros, porque aqui em São Paulo, quem é de São Paulo, gente? Nós somos divididos por vários bairros, porque a cidade é bem grande. E as bandas que surgiram aqui, elas têm relação com os bairros, né? Tem bandas dos Jardins, tem bandas da Pompeia, tem bandas da Zona Leste, bandas da Zona Norte. Então, eu não vou dar. A única dica que eu não vou dar são os bairros. Perfeito. Porque aí é fácil de falar. Casão, ó. Aqui na minha mão estão os meus palpites que eu vou deixar na mão da Lívia. Ela não vai ler, mas se eu acertar quais são as bandas, ela vai revelar aqui na volta. Então, ó, bandas nacionais, uma dos anos 70, começo, outra dos anos 80, punk. Eu já falei com a galera, tá falando aqui já, ó. Cólera, Ratos de Porão, Inocentes e por aí vai. Podem continuar especulando aí quem deve ser a relíquia do rock. Eu falei no começo do programa que a gente ia falar do Pedro. Sim, tem a questão do Pedro, informação do Mauro César Pereira, um dirigente, uma figura importante dentro do Flamengo. Deu a informação a ele que se chegar uma proposta interessante, o Pedro pode ser vendido. Isso não pegou bem dentro da torcida do Flamengo. E aí o Flamengo falou, não é bem assim, veja bem e tudo mais tal. Essa é a situação. Segundo informação do Mauro César, o Flamengo toparia negociar o atacante por uma proposta de 15 milhões de euros. Não é fácil pagar essa grana, mas seria isso. E depois o Flamengo desmentiu essa informação que o Mauro mantém. O Mauro, grande jornalista, vem de longa data. Essa informação, ao longo da programação, a gente vai falar mais sobre essa questão do Pedro. Enquanto isso, a galera está falando aqui. Legião Urbana, Restart, Ira, não sei. Garotos Podres, gostei da ideia. Mutantes e Ratos de Porão. Made in Brasil e Ira. Made in Brasil, gostei também, hein? Estamos voltando. Estamos de volta aí, de cara, a vinheta da relíquia do rock do Casão. É sua, Casão. Então, acertaram aí. No meio de um monte de nomes que falaram, acertaram. Então a primeira é Made in Brasil. Sensacional. Olha que disco. Olha aqui. Olha a contracapa. Minha Vida é Rock and Roll. Muito bom. O nome do disco, Made in Brasil. Um dos pioneiros do rock nacional. Perfeito. Muito forte, inclusive quando eu falei de bairros, Made in Brasil, do berço do rock paulistano, Pompeia. Aqui, ó. Rock Perfeito. da Pompeia. Até hoje tem muito rock na Pompeia. É um disco. Tem. O outro. Inclusive, eles vão fazer show nos Testes Pompeia. Ó, que legal. Bom, esse aqui é um disco do Cólera. Rapaz, olha aqui. Sensacional. Primeiros Sintomas. São músicas de 79 e 80. É um disco... Aquelas capas maravilhosas, né? Com um meio maravilhoso. Olha aqui. Que não se faz mais, né? Hoje... As capas dos discos se fazem discos, né? É muito simples, muito fora. Eu gosto muito de capa assim, com a banda na capa, sabe?
E essa Típica banda de punk, né? Essa do Collor é a estética punk total, né? Recorte, parece recortado de jornal. E foto colada. Muito legal. Sensacional. Exatamente. Isso é o punk puro dos anos 70 e 80. Perfeito. Exatamente. Agora, o disco que eu vou mostrar é o seguinte. Primeiro que o cara fez 80 anos sábado. E eu escrevi até um texto sobre ele, que é Raul Seixas, aqui. Esse é um gênio. Aqui. Então, é um gênio. Esse disco, sabe por que eu estou mostrando esse disco? Esse disco é de 1983. Perfeito. E foi com ele... e os shows que eu produzi do Raul Seixas foi desse disco aqui. É isso. O Casão foi produtor do Raul Seixas. Gente, não é só que isso. história é? Coisa maravilhosa. Ó, informações importantes pra você. Primeiro, eu errei. Eu tinha falado, tá aí, ó. Tutti Frutti e Inocentes. Errei, mas tudo bem. As do Casão são sensacionais. Mas Cólera, igual, hein? Bons palpites. Cólera, que é um punk clássico dos anos 80 ali, 70, 80. Raul Seixas, e aqui faço uma confissão, eu fui do fã-clube do Raul Seixas. Infelizmente, perdi a minha carteirinha, que estava escrita atrás, válida em todo o universo. Mas eu fui fã-clube, eu adoro o Raul Seixas, sempre gostei. Maravilhoso. A Lívia, outra, é também do rock ou não é? Curto muito. Aê! Curto muito. Que legal! E eu quero só, antes de terminar, mandar um abraço, Casão, pro Matheus Câmara. Matheus Câmara, esse gênio, ele criou uma playlist chamada Relíquias do Rock do Casão. Com todas as relíquias que o Casão fez até hoje, ele está listando lá e está acrescentando no Spotify. Relíquias do Rock do Casão, do Matheus Câmara, está lá no Spotify. Casão, muito obrigado. Tironi, o rock salva, fala. Não, e você me mandou a playlist. Isso. E ela é grande e é muito boa, Tá aí, ó, Matheus Câmara, muito obrigado. Então tem uma playlist de Relíquia do Rock. Ó, a Lívia tá aqui com a gente, não adianta vocês falarem, cadê a Lívia? Talvez amanhã ela não venha, mas você é muito, muito bem-vinda, viu, Lívia? Volte muito mais vezes, por favor. Queremos você por aqui, todo mundo gostou de você aqui. Obrigada, Tironi, muito obrigada por toda a gentileza, por toda a generosidade de vocês, por me receberem. Lendas, né? Inclusive, lendas do rock, lendas do futebol e do jornalismo. Muito obrigada mesmo. Estará de volta, viu, pessoal? Fiquem calmos que a Lívia estará de volta. Casão, valeu, obrigado, valeu, Lívia. E vocês ficam agora com a Fabiola Cidral, outra craque, com o UOL News. Valeu, tchau.